visa dar uma descrição, um panorama da situação atual da dívida financeira do Estado do Rio Grande do Sul. E ela vai estar baseada na mais nova edição, né, do relatório anual da dívida pública estadual, ano de 2012, tá? Que o Tesouro do Estado está iniciando a sua divulgação. O relatório anual da dívida de 2012 ele vai estar, nos próximos dias, agora vai estar disponível no site da Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda, e também mais alguns dias vai estar sendo disponibilizada a edição, o caderno, né, a edição impressa. O relatório ele está dividido basicamente em 4 capítulos, né. O primeiro, então, apresenta a situação atual da dívida pública do Estado e os resultados alcançados em 2012. O segundo é uma parte bem descritiva, né, mostra os grandes números da dívida pública. O segundo capítulo são indicadores de prazo e risco da dívida estadual, tá? Onde vocês começam a fazer um pouco de análise inclusive projetiva da dívida, né? O terceiro capítulo fala brevemente sobre o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado. E o 4, resultados das ações de gestão e avanços institucionais. Bom, então, começando a falar sobre a dívida do Estado, nós temos uma situação hoje que o Estado administra 159 contratos, tá, da dívida fundada, e mais, além disso, mais alguns parcelamentos com o INSS. Tá. O Rio Grande do Sul, então, o Estado não tem hoje nenhum título em mercado, como já teve no passado, né? A dívida mobiliária, a dívida representada por títulos em mercado, né? Mas nós tivemos a dívida imobiliária até 1998, quando houve o refinanciamento da dívida dos estados com a União, e a dívida imobiliária dos estados foi substituída por um único contrato, né, em cada estado, por um único contrato com a União. Isso tudo amparado por essa Lei 9496 de 97. Tá? Então, hoje nós temos uma situação em que 90% da dívida decorre de apenas 2 contratos grandes, né? De 2 contratos com a União. O contrato da Lei 9496 e o mais o PROES, tá? Que também aconteceu em 1998, que se trata do programa de redução, programa de incentivo à redução da atividade bancária estadual. Tá? Então, que foi um empréstimo que o Estado utilizou para promover o saneamento financeiro, o saneamento do sistema financeiro estadual. Tá? E isso foi no mesmo ano da 9496, foi em 1998. Aqui, então, um retrato, né, da dívida fundada estadual. Então, com os grandes grupos aqui das principais dívidas do Estado, tá? Então, esse quadro mostra o saldo em 31 de 12 de 2011 e em 31 de 12 de 2012. A dívida em 31 de 12 de 2012 chegou a 47 bilhões 179. Tá? Esse é o número que atual, ou melhor,
dezembro de 2012, né, da dívida do Estado. Desse total, né, como eu havia falado no último slide, 90,3% é representado pelos contratos da Lei 9496 e do PROES, tá? que somam 42,6 bilhões. Depois nós temos outras dívidas menores, né? Também com a União, a dívida decorrente da Lei 8727, 580 milhões, algumas dívidas com o BNDES, 562 milhões, com o Banco do Brasil, 300 milhões, outras dívidas. Total da dívida interna, 44,2 bi, e representa 93,8% do total. Depois disso ainda temos um pouco de dívida externa, que representa no total 6,2% da dívida. Dívida com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o JB, que é o Japan Bank of International Cooperation. Esse quadro, além de mostrar a participação das principais dívidas do Estado, também mostra aqui na última coluna a variação de um ano para outro, né, de 2011 para 2012, uma variação total de 9,2%, variação nominal, né, e dá 9496 PROES, 8,1%. De todo esse crescimento nominal que houve, né, como o secretário André comentou no início, né, uma grande parte fundamental desse crescimento que a gente tem todos os anos da dívida estadual decorre da correção monetária, né, aplicada sobre as dívidas da Lei 9496 e PROES, né, com base no GPDI. Então, de 2011 para 2012, nós tivemos um crescimento de 3 bilhões, né, somente devido à correção monetária do saldo devedor. Então, aqui a gente vê uma evolução nominal da dívida fundada do Estado nos últimos 4 anos, né, de crescimento, tá? Que também, nos outros anos também, a gente observa, né, que é fundamental aí o fator correção pelo GPDI, né? No entanto, tem um gráfico que a gente montou lá, que então usa um prazo mais longo, né, de valores da dívida do Estado deflacionada pelo GPDI. E aí o que a gente vê, o que a gente vê é que desde 1998, né, em que houve o refinanciamento da dívida com o governo federal, a dívida apresentou uma certa estabilidade, uma notável estabilidade, né, depois de tantos anos de crescimento. Então, em termos, apesar da elevação em termos nominais, em termos reais, existe uma certa estabilidade na dívida estadual. Um retrato assim da composição da dívida por indexadores. Então a gente vê que 91% da dívida do Estado está atrelada a índices de preços, né? 6% a variação cambial, 1% a taxa referencial e 2% a outros. Uma composição por tipo de juros, a gente tem que 92% da dívida é a juros fixos, ou seja,
Durante todo o contrato, durante todo o prazo da dívida, nós pagamos juros que se conhece desde o início, né? Que são juros fixos, que não mudam no decorrer do tempo, mas 8% da dívida é a juros flutuantes. É uma ideia de custo da nossa dívida, né? A taxa de juros média ponderada, a gente vê que a dívida interna tem um juro de praticamente 6%, tá? Porém, a dívida externa ela é bem mais barata. Ela tem um custo ponderado hoje de menos de 1% de juro, tá? Eu vou falar um pouco agora sobre o serviço da dívida estadual. O que é o serviço da dívida estadual? É o pagamento que o Estado faz decorrente de juros, comissões e amortização da dívida. Tá? Nós temos aqui 3 anos, tá? Nós temos 3 anos de evolução desse serviço. Em 2012 nós tivemos um serviço total de 2,6 bilhões de serviço da dívida. Isso representou um comprometimento de 14,4% da receita líquida real. Tá? Então nós temos em 2012 o serviço da dívida correspondeu a 14,4% da receita líquida real. Desse total nós temos a parte do serviço intralimite, que é limitada a 13%, e nós temos a parte extra-limite, que essa não tem limite, né? Mas hoje está num patamar, assim, vamos dizer, bem razoável, de 1,4% da RLR. Tá? Nós já tivemos em outros anos um comprometimento bem maior do serviço da dívida em relação à receita líquida real, em função do alto valor do serviço da dívida extra-limite, que é o que mostra esse gráfico aqui. Por exemplo, em 2005, nós tivemos um serviço da dívida total chegou a 19% da RLR, ou a receita líquida real, né? Por quê? Porque nós tivemos um grande serviço da dívida extra-limite. E a partir de 2005 o serviço foi caindo, né? Nós tivemos uma queda bem importante no serviço da dívida. Aqui um pouco mais detalhado o serviço da dívida. A dívida intralimite, né, que é limitada a 13% da RLR. Aqui as dívidas que estão dentro dessa regra, intralimite, a Lei 9496 e PROES, Lei 8727, a DMLP, que é a dívida de médio e longo prazo. Depois nós temos as dívidas extralimites, onde se encontra o PROES extralimite, BNDES, toda a dívida externa, tá? e outros. Bom, eu vou falar um pouco sobre as operações de crédito que o Estado assinou em 2012, né? Que foram principalmente 4 operações muito importantes que o Estado conseguiu obter, né? Dentro dos limites do Senado, né? E dentro dos limites do Programa de Ajuste Fiscal da STN. Tá? Então, nós assinamos o ProRedes com o BNDES, o ProInvest com o Banco do Brasil, o ProRedes com o Banco Mundial,
e o Proconfisco no BID. Tá? Então, foram operações muito importantes, com prazos assim, bastante elásticos, né? Essa aqui de 14 anos, essa aqui de 20 anos, essa aqui de 30 e essa aqui de 20 anos. Tá? E também nós podemos dizer também com operações com encargos bastante vantajosos, né? Principalmente se a gente comparar com a dívida atual com a União, né? Que nós temos um encargo de GPDI mais 6%. Aqui a gente está conseguindo obter empréstimos com TJLP, que hoje está na base de 5% ao ano, mais 1,1%, então um empréstimo de 6,1%. Aqui é a mesma coisa. Aqui, LIBOR mais spread variável. Então, essas dívidas, no caso, dívidas externas, ainda são mais baratas, atualmente são mais baratas ainda, né? Porque a LIBOR hoje está num patamar de entre 0,2% e 0,5% ao ano. Tá? Bom, aqueles contratos que foram assinados em 2012, eles vão ser liberados escalonadamente, né? Quer dizer, não veio tudo de uma vez só. Então, em 2012, as receitas totalizaram 943 milhões. Né? Por exemplo, o ProRedes BIRD, né? Essa operação aqui tem liberações programadas até em 2016. Né? Então, vão ser em vários anos. Aqui nós vamos olhar um pouco mais, um olhar mais atento nas principais dívidas do Estado, tá? Nas duas principais, que são a Lei 9496 e PROEAS. Então, esse quadro mostra uma evolução desde 1998. Hoje essa dívida atinge o total de 42,6 bilhões. Tá? Então aqui como ela foi evoluindo, né, através dos anos. E a gente destaca aqui, então, algumas colunas. A gente destaca a coluna do resíduo, que é uma característica especial dessa dívida do Estado com a União, né? Que à medida que o Estado, o pagamento do Estado é limitado a 13% da RLR, né? Receita Líquida Real, à medida que as prestações calculadas ultrapassam e têm ultrapassado esse limite, né? Essa diferença vai sendo jogada para uma conta que se chama conta resíduo, né? Para ser paga mais adiante. Né? E o que tem acontecido? O resíduo tem, através dos anos, engordado, né, bastante. Todo ano tem crescido bastante. Não só em termos nominais, mas em termos proporcionais ao total da dívida. Então, quando lá no início nós tínhamos um percentual do resíduo em relação à dívida total baixo, né? Hoje nós temos um resíduo que já representa 45% do total. E, além disso, nós temos uma parte que foi jogada para extra limite também, que é a parte a gente chama de PROEAS extra limite, que foi uma parte dessa dívida que, como o Estado não decidiu manter o Banrisul como um banco estatal, né, houve uma punição do Estado em que uma parte da dívida do PROEAS foi usada para o saneamento financeiro do Banrisul, ela foi jogada para essa limite. Então, essa aqui é a evolução dessa dívida.
Aqui um quadro aqui um pouquinho mais complicado, mas ele tenta mostrar o porquê que existe esse resíduo, né? Então nós temos aqui há alguns anos, onde a gente mostra as prestações calculadas, né, a PMT, as prestações calculadas pela tabela Price, o pagamento dessa dívida, tá? E aqui o pagamento efetivamente ocorrido, né, com base nos 13% da RDR. Tá? Então a gente vê aqui, ó, que sempre houve uma diferença, né, onde aqui foi maior que aqui. Tá? Então, e essa diferença é jogada para a conta resíduo. Essa diferença está aqui, é a transferência para resíduo da PMT. Então, desde o início do contrato sempre houve, né? Mas o que assim, é interessante observar que está acontecendo, que essa diferença é cada vez menor, tá? E isso mostra como é que vamos dizer, uma peculiaridade da dinâmica dessa dívida, mas é um fato bom, isso aí esteja acontecendo, ou seja, que nós estamos chegando, né, num ponto em que os 13% da RMR vão cobrir essa parte aqui. Tá? Então nós vamos estar deixando de jogar valores para resíduo. No entanto, nós temos um fator perverso, que é a questão do juro do resíduo, né? O resíduo está lá apartado, né? Mas sobre ele está correndo juros de 6% mais GPDI, né? E então é um problema, né? O resíduo, por isso que aquela tabela anterior mostra que o resíduo só cresce, né? Bom, essa questão, essa dinâmica do pagamento dessa lei sugere, né, e tem suscitado algumas preocupações, né, e alguns estudos sobre a sustentabilidade da dívida, né, e que aí é um ponto que o Daniel vai abordar na próxima exposição, tá? Sobre a questão da sustentabilidade das dívidas estaduais. Então ele vai abordar a situação do Rio Grande do Sul e outros estados também. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução projetada do resíduo, tá? Até 2028. E qual é o fator aí decisivo aí no caso, né, para a gente saber como é que vai evoluir o resíduo, é o crescimento da receita líquida real. Nós botamos aqui 3 situações, uma em que a receita líquida real vai crescer 2,5% ao ano, outra 3% ao ano e outra 13,5% ao ano. Então, quanto mais crescer a receita líquida real do Estado, né, menor o valor esperado por resíduo, né, ao longo dos anos. Em cima disso tudo aí, ainda a gente, nós estamos com a expectativa agora do projeto de lei complementar 238, tá? Que o governo federal encaminhou para o Congresso, em que muda, né, os encargos sobre essa dívida, né? Altera o indexador do GPDI para o IPCA e reduz o juro de 6% para 4%. Tá?
Isso tudo ainda limitado, tendo como teto a Selic. Tá? Então, a nossa avaliação é que, né, assim que isso for aprovado, né, a gente espera que vai ser aprovado esse ano, muda bastante essa perspectiva, né? Então a gente vai ter um quadro bem melhor, tá? Esse crescimento vai ser assim bem menor do que está aqui, tá? Mas ainda assim o recado ainda é as perspectivas, né, para dívida, em especial o resíduo, vão depender muito do crescimento da receita. Aqui é um quadro que mostra a relação dívida consolidada do Rio Grande do Sul em relação ao PIB. Então, nós temos uma relação aqui que era acima de 20% e caiu nos últimos anos, tá? E tem seguido aí uma tendência declinante. Em 2012 a gente teve um PIB negativo que, né, prejudicou. Nós fizemos aqui uma comparação com outros estados brasileiros. Aqui estão assim os estados brasileiros com maior nível de dívida, né, de dívida consolidada líquida. Tá? Então, São Paulo disparada, maior dívida, né, em 2012, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No entanto, o Rio Grande do Sul apresenta uma relação dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida a mais elevada entre todos os estados. Bom, e interessante também que ver que esses 4 estados aqui, né, compõem cerca de 80% de todas as dívidas estaduais. São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul compõem cerca de 80%. Tá? Aqui uma demonstração da dívida consolidada líquida do Estado do Rio Grande do Sul, tá? que é publicado no relatório de gestão fiscal do Estado, onde aqui esse conceito de dívida consolidada líquida foi introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Onde aqui entra não só as dívidas fundadas interna e externa, mas também os precatórios. Tá? Porém, por outro lado, tá, ela diminui aqui os haveres financeiros. Tá? Nós temos, com isso aqui, nós temos uma trajetória da ECL sobre RCL aqui na última linha. Tá? 214 em 2010, 213 em 2011 e 218 em 2012. Essa última linha aqui é importante porque tem a ver com um importante limite de endividamento do Senado Federal. Tá? Que existe previsto numa resolução do Senado Federal, que é a 40/2001, né, que estabeleceu, isso em 2001, estabeleceu que os estados cuja relação dívida-receita fossem superior a 2, né, deveriam, tá, seguir uma trajetória de ajustamento onde a dívida caísse 1/15
melhor, o excesso, né, o excesso sobre a relação 2:1 deveria ser diminuído em 1/15, tá? Todo ano, até que em 2016 essa relação chegue a 2. Tá? Então essa trajetória está representada por essa linha azul aqui, né? o limite. E aqui em vermelho a relação realmente verificada. Tá? Então, nós tivemos vários anos em que estávamos acima do limite. Então, até que aqui, enfim, nós caímos, né, abaixo da linha azul. A gente fez um comentário também no relatório sobre uma operação importante que a gente fez foi feita em 2008 de reestruturação da dívida com o Banco Mundial, tá? Onde a gente tomou um empréstimo para pagar dívidas anteriores, né? Tomou um empréstimo com juros mais baratos para pagar dívidas que eram mais caras. E a gente continua fazendo uma avaliação, né, até hoje do que houve de ganho, né, e o ganho para essa operação tem sido bastante importante, né. Esse aqui é o ganho de fluxo anual, tá? Então, até 2012 a gente teve um ganho de 725 milhões de fluxo em razão dessa operação, né? Que deve cair um pouco, deve cair agora a partir de 2013, mas um ganho importante até agora. Aí, já entrando no capítulo 2 do relatório, a gente faz algumas projeções. A gente tem a projeção do serviço da dívida mensal, né? E para 2013 esse serviço vai girar em torno de 200 a 250 milhões por mês. Uma projeção anual até 2027, tá? Onde a gente tem um comprometimento da receita líquida real, aqui no caso, tá? Entre 14, 15 e alguma coisa por cento, tá? Uma pequena elevação aqui, mas não tem nenhuma previsão de uma elevação muito importante, ou vamos dizer, mais acentuada, né? Alguns indicadores a gente calculou, indicadores de prazo, de risco da dívida, tá? Então aqui o ATM em 2011 e 2012, um ATM de 15,7. O ATM é um indicador de prazo médio, basicamente um prazo médio da dívida, tá? Que é um valor bastante elevado, né? Enfim, a dívida refinanciada até 2028, né? Então, o prazo é bastante alto. O ATR, que é um indicador de refixação das dívidas, também é um valor alto. Aqui chama atenção aqui um indicador que é o valor presente, né, sobre o valor de face. Então, aqui a gente fez trouxe toda a dívida do Estado para valor presente, né? Ou seja, projetamos todo o fluxo da dívida, tá? Daqui para frente, tá? E trouxemos tudo isso para valor presente. E dividimos isso aí pelo valor de face, tá? Então, houve aqui um crescimento em 2012 surpreendente, né? 102 para 135. Tá?
e aqui e aqui sobre a dívida total, e aqui só sobre a dívida indexada ao IGP. Tá? Esse é um indicador que mostra o quanto a nossa dívida está cara em relação às condições atuais de mercado. Tá? Ou seja, as condições hoje que a gente tem de GPDI mais 6%, trazido isso, todo esse fluxo a valor presente, esse indicador mostra como a dívida está muito cara. Uma análise de sensibilidade que a gente fez, nós temos aqui, por exemplo, uma análise de sensibilidade quando há uma variação de 1% numa das variáveis chaves aqui. Então, por exemplo, uma variação de 1%, uma variação adicional de 1% no IGPDI, vamos dizer. Isso vai ter um impacto sobre o serviço no curto prazo, né, vamos dizer no ano, de mais 5 milhões. Tá? Que é um efeito importante, mas não é um efeito tão grande, como é, por exemplo, no estoque. Tá? Quando a gente tem uma variação adicional de GPDI de 1%, o efeito sobre o estoque aqui é de mais 435 milhões de reais. Tá? Pegando uma outra variável, por exemplo, aqui é a LIBOR. Tá? Uma variação adicional de 1% da LIBOR sobre o estoque não tem nenhum efeito, mas tem um efeito importante sobre o serviço no curto prazo de 27 milhões. Tá? Então, na verdade, sobre um risco, vamos dizer, um risco importante no curto prazo, a LIBOR exerce um certo risco no curto prazo. Se ela aumentar muito, a gente vai ter um efeito importante sobre o serviço. Tá? O dólar, por exemplo, aumentando 1%, tá? O efeito sobre o serviço é 500 mil. Tá? Então é um efeito bastante pequeno, tá? Relativamente, tá? Sobre o serviço total da dívida. Por fim, algum pequeno comentário sobre o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado. Tá? Que a Lei 9496 definiu que o refinanciamento pela União da dívida imobiliária dos Estados e do Distrito Federal dependerão do estabelecimento de programas de reestruturação e ajuste fiscal que conterá metas e compromissos das unidades da Federação estabelecidos de comum acordo quanto a dívida financeira em relação à receita líquida real, resultado primário, despesas com funcionalismo público, arrecadação de receitas próprias, reforma do Estado, ajuste patrimonial e alienação de bens e despesas de investimento. Então, só para dar uma amostra, uma das metas, a meta que a gente lá na divisão da dívida pública acompanha mais, que é a relação dívida-receita líquida real. Então, nós temos no nosso programa de ajuste fiscal estabelecido com a SPN, tá, um compromisso, tá, de redução gradativa dessa relação dívida-receita líquida real. E o programa atualmente em vigor estabelece esses limites máximos aqui até 2027. Tá?
Então, esses limites aqui, em verde é a trajetória superior, em azul a trajetória inferior. Tá? Então, o compromisso do Estado é que essa relação não seja superior ao que está estabelecido no programa, né? E também de que essa relação vai caindo gradativamente, né? Até em 2027, no caso, em que a gente atinge uma relação menor do que 1 para 1, que é uma relação almejada pelo programa. Então, esse aqui é o compromisso atual no programa em vigor, tá? E é um compromisso sério, né, que o Estado tem, que está sujeito a inclusive algumas punições se não cumprir. Então, enfim, esse aqui eu acho que é o último slide que a gente tem, então, só para mostrar, né, que apesar de alguns números ruins que a gente mostrou, mas existe um sentido de queda nessa relação e, por fim, um ajustamento, né, ao final. Muito obrigado.